Caso 10. Tem compromisso para servir? Essa história vai nos fazer refletir sobre a responsabilidade em assumir um compromisso perante a espiritualidade, né? A gente às vezes fica empolgado com a mediunidade, ou terreiro, ou centro, igreja, não importa, templo. Às vezes a gente fica empolgado com aquilo, e é até bonito. Mas às vezes a gente, antes de assumir qualquer compromisso perante o desenvolvimento ou trabalho nesses lugares, a gente tem que pensar muito sobre as responsabilidades, porque quando é muito dado, é muito cobrado, né? Não podemos, por exemplo, negligenciar a família, entre outras coisas. Em 1927, no Centro Espírita Luiz Gonzaga, então na residência da família Xavier, estava sendo frequentado por muita gente. Muitas promessas, muitos candidatos a serviço da mediunidade, sabe? Se ouvia muito assim, eu quero ser médio psicográfico, eu quero me desenvolver na incorporação. Então, tipo, foi algo muito novo e muita gente querendo com essa ânsia de trabalhar a mediunidade. Então chegou a dona Rita Silva e seu irmão Saul com suas 4 filhas obsidiadas. Esse trecho é mostrado no filme do Chico Xavier, tá? Elas mordiam-se umas às outras, gritavam blasfêmias. Uma tinha que estar acorrentada, de tamanha violência que ela tinha. Ela tinha uma postura muito violenta, então uma era amarrada. O espírito de Dona Maria João de Deus, sempre, né, com Chico, através da psicografia de Chico, explicou: meus amigos, temos desejado o trabalho, e o trabalho nos foi enviado por Jesus. Nossas irmãs doentes devem ser amparadas aqui no centro. A fraternidade é a luz do Espiritismo. Procure servir com Jesus. Isso foi numa segunda-feira, né? Quando chegou na próxima reunião para atender as irmãs, porque, gente, às vezes acontece isso. Às vezes a pessoa está sofrendo por obsessão, obsediado, e, tipo, às vezes você não vai resolver no primeiro momento, tá? Às vezes você vê o pessoal querendo dar passe, doutrinar o espírito, vá para o caminho da luz, mas nem sempre é assim, né? Então, eu já frequentei terreiro de Umbanda também, que às vezes você precisa de um Exu para ajudar, um guardião para ajudar. Então, assim, não é fácil. Você tem que ter muita fé. Você tem que ter muita fé. Nesse ponto, a minha criação católica me ajudou muito. Então, eu já participei, por exemplo, de um obsediado no centro de Umbanda, que o chefe da casa que estava incorporado falou: não deixe ele passar. Né? E a gente se fez uma corrente com as mãos. E o cara falou umas verdades para as pessoas que estavam ali, que ele até tinha um fundo de verdade no que ele estava dizendo. O cara que estava obsediado. Então, assim, os espíritos inferiores assim, das trevas, porque às vezes espíritos trevosos são muito inteligentes. Então a gente fala inferiores com baixa luz, mas não significa uma capacidade inferior que a nossa, às vezes, muitas vezes, muito superior. Eles sabem os nossos medos, os nossos segredos mais obscuros, entendeu? Tanto que esse cara obsediado, chegou uma hora que ele foi falando para todo mundo algumas verdades e saiu com violência, saiu correndo e fugiu do centro. Aí a gente também não pode, nesse ponto, o chefe da casa, não, deixa aí, né? A gente não poderia amarrar, né? Essa foi a conduta dele. E não é fácil. Você olhar nos olhos de uma pessoa obsediada não é fácil. Então você tem que ter muita fé, muita estrutura e muito conhecimento, porque você é testado. Continuando a história. Aí na próxima reunião, para atender as irmãs obsediadas, sabe aquele povinho todo empolgado, querendo ser médium? Cadê eles? Os candidatos ao serviço da mediunidade não estavam mais lá, restando apenas o Chico e o seu irmão José, que sempre lhe ajudava. Tá vendo, gente? O negócio engrossou, muita gente cai fora.
Por isso que eu falei que essa história é para a gente refletir sobre a responsabilidade quando você assumir esse compromisso. E durante o tratamento dessas irmãs, o irmão do Chico José, ele teve que viajar a trabalho. E às vezes acontece mesmo. E eles tinham uma situação muito humilde, né? Então era o sustento da família. E aí o José, como teve que viajar a trabalho, ele foi pedir para um amigo, um conhecido chamado Manuel. Porque o pessoal dizia que esse Manuel tinha experiência com os espíritos das trevas. E aí poderia ajudar o Chico. Então ele sabia desse assunto aí e foi pedir ajuda, né? Prestem atenção que aqui não está mencionando a religião do Manuel. Está mencionando a habilidade dele, que o povo falava, que ele tinha experiência em tirar os espíritos das trevas das pessoas. Aí ele foi pedir ajuda a esse Manuel. E o seu Manuel compareceu com boa ajuda, assim, com boa vontade, né, com a sua Bíblia. E aí a sessão iniciou com o espírito amigo incorporado em Chico. Por isso, assim, gente, a gente nunca tá sozinho, sabe? Depois eu vou falar alguns relatos da minha mediunidade, mas no começo, quando a minha mediunidade surgiu, de uma forma bem ostensiva, ela não começou com o espírito bonzinho, não. Começou com os espíritos meio, sabe, zombeteiro, tal. Foi muito difícil. Eu era criança ainda. Então, depois começou a vir os espíritos de luz, e aí eu comecei a sentir, não, eu não estou sozinha. Eu estou sendo amparada pelo bem. Então, assim, quando a gente está numa situação dessa, às vezes a gente sente medo. Não dá para falar, não pode ter medo. Não, a gente é humano, né? A gente não tem peito de aço. É natural ter medo, o pensamento se perder no medo. Mas aí que é o teste para sua fé, né? E esse Manuel, ele tinha muita fé, né? Então ele lá com a sua Bíblia, aí o espírito, né, amigo, né, que incorporou no Chico orientando o Manuel sobre a desobsessão das irmãs. Olha como a espiritualidade é bonita, né? Poxa, um trabalhador novo na área, né, o seu Manuel, a primeira vez que ele ia participar. A espiritualidade amiga teve até esse cuidado de incorporar no Chico e explicar para ele como é que o trabalho ia ser feito. Aí, vou continuando. Meu amigo, quando o perseguidor infeliz apossar-se do médium, porque assim, os espíritos das trevas que estavam atentando essas meninas iriam entrar no corpo do Chico. Olha a situação aí. Meu amigo, quando o perseguidor infeliz apossar-se do médium, aplica o evangelho com veemência. E o Manuel respondeu: pois não, a vossa ordem será obedecida. Olha que pessoa de fé. É um exemplo, eu acho um exemplo, assim, né? A confiança na orientação do espírito, né? E quando a primeira das entidades perturbadas incorporou no Chico, seu Manuel pegou a Bíblia e começou a bater na cabeça dele, com firmeza, e dizia: toma evangelho, toma evangelho. O obsessor, sob a influência de benfeitores espirituais, afastou-se de Chico e a sessão foi encerrada, né? Então, assim, ele interpretou bem à risca, né, para dar o evangelho com veemência, batendo a Bíblia na cabeça do coitado do Chico, né? O Chico, ele ficou com um torcicolo doloroso, por 6 dias de cama. E ele assim, ele ainda vangloriava, assim. Ele falava que era uma das poucas pessoas do mundo que tomou uma surra de Bíblia.